Essa daqui vai ser uma revisão extremamente rápida sobre Alzheimer, num olhar um pouco mais clínico. Epidemiologia do Alzheimer, né? Nós sabemos que é uma patologia neurodegenerativa que está relacionada aí com avanço da idade. Então, pessoas mais idosas. Estima-se que em 2050, mais de 25% da população será idosa, aumentando aí a prevalência dessa doença, né? Acomete principalmente mulheres, 2/3 dos casos. No Brasil, você tem mais de 100 mil novos casos por ano, né? A mortalidade maior em populações de níveis socioeconômicos favoráveis, dificuldade ao acesso médico precoce, níveis socioeconômicos favoráveis, geralmente níveis de escolaridade menor, ou seja, educação está relacionada à reserva cognitiva, e contribuição para diagnóstico precoce. Isso daqui é interessante, esse ponto. Fatores de risco: idade avançada e história familiar. Fisiopatologia: já fiz um resumo sobre isso, tá? Fisiopatologia do Alzheimer. Quadro clínico: doença progressiva com intensificação de sintomas e apresentação de novas queixas. 4 estágios. Primeiro estágio: geralmente são 4 estágios. Geralmente, pode mudar. Vou ter problemas aonde? Memória, personalidade, habilidade visual e espacial, memória de curto prazo, primeiramente, né? Depois se perde no meio da conversa, perde objetos recém deixados em lugar, isso é a memória de curto prazo. Não se lembra de termos que são familiares a ela, persistente e piora progressiva, né? Incapacidade de funcionar no trabalho, em casa, repetição de declarações, memória recente, né? Memória de curto prazo, que nós estamos comentando. Esquecimento de compromisso ou conversa, coloca objetos em lugares que não fazem sentido, perde-se em lugares que conhece bem. Aí, ó, esquece em nome dos membros da família objetos do cotidiano. Aí já está evoluindo progressivamente, né? Dificuldade de participar de conversa, dificuldade em administrar finanças, de tomar decisões, de fazer julgamentos sensatos, inconclusão de atividades rotineiras, esquece de como se vestir e tomar banho. Pode apresentar alterações cerebrais que afetam humor, comportamento, evoluindo como depressão, importante, perda de interesse em atividades, nós vamos ter apatia, afastamento social, desconfiança nos outros, raiva, agressão, mudanças de hábitos no sono, perda de inibição, delírios. Pode preservar capacidades como leitura, contar histórias, cantar, ouvir, música, o que foi isso? Música e desenhar, né? Isso tudo aí no estágio 2. Então, música é importante, né? Porque pode preservar essas capacidades e aí vão colaborar com um pouquinho de qualidade de vida dessa pessoa. Estágio 2, né? Tá bem rápido, mas é isso mesmo. Mas, aquele negócio, né? Sabemos que é uma doença muito dolorosa, muito triste. Estágio 2, dificuldade na fala. Nós estamos falando, né, da região cerebral lá, tem a região de Broca, tem a região de Wernicke, e aí você tem as fibras arqueadas, né? Dificuldade em realizar tarefas simples, dificuldade em coordenar movimentos, agitação, insônia. As memórias de longo prazo começam a desaparecer. Intensificação da perda e orientação do tempo e espaço, pode não formar frases completas, vontade crescente em se movimentar e agitação severa. Medos ou crenças delirantes. Estágio 3. Resistência à execução de tarefas diárias, cadeira de rodas. Aqui a pessoa já está definhando incontinência urinária ou fecal, dificuldade para alimentar, problemas com mastigação, deglutição e respiração. Você vai ver que lá no córtex cerebral algumas camadas vão parar de atuar, né? Enrijecimento dos membros, infecções pulmonares ou urinárias frequentes. E aí você vai ter problema na locomoção mesmo. Estágio 4, fase terminal. É uma doença muito triste. A pessoa só fica deitada, mutismo, dor a engolir, infecções recorrentes. Essa é a parte que eu queria comentar um pouquinho mais. Diagnóstico diferencial, dá uma olhada aqui. O diagnóstico diferencial consiste, né, em distinguir o Alzheimer dessas outras doenças para garantir o tratamento correto. A doença de Parkinson, embora seja principalmente uma doença de movimento, muitos pacientes também desenvolvem demência, que pode ser confundida com a demência causada pelo Alzheimer, quando a gente fala de doença de Parkinson, certo? Quando a gente fala de demências tratáveis, essa daqui é um ponto importante, porque inclui demências que podem ser curadas ou revertidas, como a deficiência de vitamina B12, por exemplo.
problemas na tireoide ou certas infecções. Isso daqui é importante, problemas na tireoide. Demência vascular multifato. Teve múltiplos pequenos AVC e aí você vai ter um declínio cognitivo que geralmente ocorre em degraus com pioras súbitas após cada novo AVC, que é diferente da progressão mais gradual do Alzheimer. Aqui não, é súbito. Doença de Pick, demência frontotemporal, tendência a afetar mais a personalidade e o comportamento do que a memória no início, o que distingue do Alzheimer, tá? Demência de corpos de Lille. Pois é, corpos de Lille é uma das principais concorrentes do diagnóstico de Alzheimer, né? Lembrando que aqui nós vamos ter placas amiloides no Alzheimer, né? E o corpo de Lewis, ele está relacionado com a doença de Parkinson, né? No entanto, ela é caracterizada por flutuações no estado de alerta, alucinações visuais e sintomas semelhantes aos da doença de Parkinson, os corpos de Lewis que se acumulam, né? E acabam complicando aí a via nigroestrial. Bem relevante entender sobre corpos de Lewis, tá? Você tem paralisia supranuclear progressiva, é uma doença neurodegenerativa que causa problemas de equilíbrio e movimento dos olhos, além de declínio cognitivo. Hidrocefalia anormobárica, uma causa tratável de demência que apresenta uma tríade clássica de sintomas: demência, dificuldade para caminhar e incontinência urinária. E diferenciá-la é crucial, pois a cirurgia pode reverter os sintomas, né? Interessante isso aí. Nós só estamos... É uma revisão rápida, né? Só citando aqui. Diagnóstico. Quadro clínico e exclusão de outras causas de demência. Então, você faz o TC aí, né? Que é a tomografia computadorizada. E esse tem esses outros exames aqui. Você lembra que falamos da tireoide agora há pouco? Quando a gente fala... quando nós falamos de garantir o diagnóstico, primeira coisa é exclusão, excluir outras causas de demência, né? Avaliar o quadro clínico do paciente, o que pode estar causando essa demência, com cautela e carinho. Realizar um TC de crânio, tomografia computadorizada, né? Que é o exame de imagem do cérebro, usado para identificar problemas estruturais, que é o que você vai ter, né, na doença de Alzheimer, né? Ele ajuda a descartar outras causas também de demência, como tumores cerebrais, acúmulo de líquido, hidrocefalia, danos causados por AVCs que falamos, que indicariam uma demência vascular. E esses exames aqui, ó, que eu falei que está relacionado à tireoide, ó. Esse é o exame de sangue que avalia funções da tireoide. Uma tireoide hipoativa e hipotireoidismo pode causar sintomas de lentidão mental e confusão, que são muito parecidos com demência. É fundamental fazer esse exame, pois o tratamento da condição da tireoide pode reverter os sintomas cognitivos. VDRL. Agora, o VDRL, ele é de sífilis, né? Você fala, poxa, sífilis? Só que em estágio avançado, a sífilis pode afetar o cérebro e causar sintomas de demência. Estou falando da neurosífilis. Assim como problemas da tireoide, que é uma causa tratável, né, de demência que precisa ser investigada. Então, do diagnóstico, você tem a tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética, que costuma estar normais ou com atrofia cerebral, predominantemente nos lóbulos parietal, temporal e no hipocampo. Então, se você tem ali uma atrofia nessa região, você pode supor que seja Alzheimer. Uma tomografia computadorizada aqui, ó, por emissão de fóton único, né, SPECT, ou TC, nossa tomografia computadorizada com emissão de pósitrons, né, vai revelar diminuição da atividade nas áreas cerebrais mais afetadas. Então você vai dar uma olhada no vídeo de fisiopatologia, você vai perceber que tem algumas regiões bem afetadas, né. É incurável hoje em 2025, né? Espero que não seja a realidade de 2026, mas hoje é incurável. E existe várias polêmicas sobre seus tratamentos e seus medicamentos. Mas basicamente hoje o tratamento consiste em retardar a evolução da doença e preservar funções intelectuais e motoras. Quanto mais precoce o tratamento, mais
maior sucesso. Falando sobre tratamento e caminhando para o fim, vamos utilizar esses remédios aqui como anticolisterásicos, donepezila, rivastigmina, galantamina, que o objetivo é aumentar a acetilcolina cerebral. Simples assim. Tratamento antagonista do receptor do glutamato. Aí, que a substância é o neurotransmissor, né? Excitatório a nível do sistema nervoso central, a memantina. Isso é indicado para doença moderada a severa, em associação ao anticolinesterásico, que acabamos de falar, que vai aumentar a acetilcolina no cérebro, né? Uso isolado quando não possui benefício do anticolinesterásico. Tá certo? É antagonista do receptor glutamato, que é excitatório. Aí você vai entender o porquê disso aqui, olhando lá ao nosso resumo de fisiopatologia, tá? Antidepressivo, a pessoa aí, vai ter uma tendência de ficar depressiva, você vai dar um antidepressivo para ela, né? Inibidores de recaptação de serotonina, sertralina, escitalopram e citalopram. Eu acho esse mais legal de decorar, citalopram, né? E prevenção, adoção de estilo de vida saudável, obesidade, hipercolesteremia, né? Tabagismo, podem promover o Alzheimer e outras demências. Exercício regular, dieta saudável, vida social ativa e leitura. Bem simples, bem interessante, né?